Olá, que Deus te abençoe na gloriosa paz de Jesus Cristo, nosso Senhor. Estamos transmitindo este culto para você que está nos acompanhando no canal do YouTube, ADI Setor São Luís. Ative o sino para ser notificado de novos vídeos. Neste momento nós queremos fazer uma oração pedindo a bênção de Deus sobre a sua vida, você que de qualquer parte está nos acompanhando através deste vídeo. Oremos ao Senhor. Soberano e eterno Deus, nosso Pai Celestial, estamos abrindo este culto para transmitirmos a Tua palavra, Senhor. Queremos pedir a Tua bênção sobre a vida de cada um dos Teus filhos que nos assistem agora. Pedimos ao Senhor que os abençoe, pedimos o socorro e a proteção do Senhor neste momento de crise em que, ó Deus, o mundo está atravessando. Que o Senhor venha acalmar os corações, trazer o Teu socorro, o refrigério sobre as almas. Queremos pedir a Tua proteção sobre a Tua igreja, sobre o Teu povo. Derrama-nos a Tua bênção, Senhor, que nesta noite, através dos louvores, através da palavra que será pregada, o Teu Espírito Santo venha trazer consolo sobre cada coração. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Neste momento, nós iremos ouvir 2 louvores da nossa harpa cristã e eu gostaria de convidar aqui o nosso cooperador, irmão Francisco Viana, para louvar ao Senhor. A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Vamos louvar a Deus com 2 hinos da harpa, o número 577, em fervente oração. Em fervente oração, vem o teu coração, na presença de Deus derramar, mas só pode fluir o que estás a pedir, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Maravilhas de amor te fará o Senhor, atendendo a oração que aceitar. Seu imenso poder te fará socorrer, quando tudo deixares no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ter que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. Se orares, porém, sem o teu coração, ter a paz que o Senhor pode dar. Foi por Deus não sentir que tua alma se abriu, tudo deixando no altar. Quando tudo perante o Senhor estiver e todo o teu ser Ele controlar, só então hás de ver que o Senhor tem poder, quando tudo deixares no altar. O hino de número 541.
Calvário, revelação de amor. No Calvário contemplamos nosso meigo Salvador, ó, revelação de amor. O mistério a tanto oculto, Deus em Cristo revelou, ó, revelação de amor. Calvário, Calvário, ó, grande dor. Calvário, Calvário, ó, revelação de amor. Deus amou a este mundo e seu Filho ofereceu, ó, revelação de amor. O Senhor na cruz morrendo, de seu Filho compadeceu, ó, revelação de amor. Calvário, Calvário, ó, grande dor. Calvário, Calvário, ó, revelação de amor. Deus, o Pai, olhou o Calvário e seu Filho abandonou, ó, revelação de amor. Mas ao menos esse Jordano, Cristo deu no seu perdão, ó, revelação de amor. Calvário, Calvário, ó, grande dor. Calvário, Calvário, ó, revelação de amor. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Por gentileza, irmãos, vamos abrir a Bíblia Sagrada no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 27. Quero tomar alguns versículos para uma breve meditação. Atos capítulo 27, versículo 18, 19 e 20, que está escrito assim: andando nós agitados por veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. E ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. E não aparecendo, havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Amém. Meus prezados, nós estamos vivendo um cenário mundial de tempestade. Todos somos conhecedores da pandemia do coronavírus que tem alcançado o globo terrestre. Isto representa uma tempestade e nós estamos no meio desta tempestade. Nós estamos dentro desta tempestade. Mas eu quero trazer uma palavra nesta noite ao seu coração sobre como enfrentar a tempestade. Ora, muitas pessoas estão se perdendo em meio a tantas aflições, em meio a tantas notícias que vão surgindo a cada momento. Mas eu quero trazer-vos uma palavra da parte de Deus, de como poderemos enfrentar esta dificuldade, esta aflição, esta tempestade que estamos atravessando. Meus prezados irmãos, a tempestade é a violenta agitação da atmosfera. A tempestade representa as aflições desta vida. E estas aflições, já nos disse Jó, que pertence ao homem. E
quando nós olhamos a Bíblia Sagrada, nós entenderemos que em todos os tempos, em todas as épocas, sempre houve aflições na terra. O próprio Jesus, ele nos disse no Evangelho segundo São João, capítulo 16, versículo de número 33, no mundo tereis aflições. Estamos vivendo um momento de aflição, estamos vivendo um momento de lutas, estamos vivendo um momento de adversidade, e muitas vezes estas aflições, elas nos chegam de forma repentina, mas eu quero trazer-vos nesta noite, à luz da palavra de Deus, como poderemos enfrentar esta tempestade. E para falar sobre isto, eu quero trazer um episódio acontecido na vida do apóstolo Paulo, um homem que nos ensina o que é fé, um homem que nos ensina a maneira de como devemos proceder em meio às tempestades. O capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, que também poderíamos chamá-lo de Atos do Espírito Santo, nós encontramos Paulo sendo levado à prisão em Roma, e durante a viagem ocorreu uma grande tempestade. No navio estavam 276 pessoas e todas temiam perecer no mar. Não havia nenhuma chance de se livrar. Entretanto, a mão de Deus sobreveio e os livrou de uma grande tragédia. Nós estamos diante desta tempestade, e diante da tempestade as nossas forças se tornam pequenas, mas nós sabemos que o Deus Todo-Poderoso, Ele tem o poder suficiente para acalmar a tempestade. O Deus Todo-Poderoso tem o poder nas suas mãos e mantém o controle de todas as tempestades que nós possamos atravessar nesta terra. Então eu gostaria de fazer menção de algumas maneiras que nós podemos enfrentar a tempestade à luz do capítulo 27 de Atos dos Apóstolos, porque Paulo nos ensina, em primeiro lugar, que nós devemos enfrentar as tempestades sabendo que a tempestade chega no momento em que está tudo bem. A tempestade chega no momento da calmaria. Percebam, meus amados irmãos, que após uma tempestade vem um período de bonança, mas é após a bonança que vem a tempestade. Nós estamos vivendo um momento de tempestade, e exatamente neste momento de tempestade, todos nós achávamos que tudo ia muito bem, que as coisas caminhavam muito bem. Ora, nesta viagem, eles, pela experiência que tinham com o mar, imaginavam que seria uma viagem segura, imaginavam que teria uma viagem tranquila, sem ventos, sem tempestades, mas a tempestade chega no momento em que achamos que está tudo bem. E é exatamente este o cenário, porque o mundo está vivendo um momento, esta tempestade chega ao mundo no momento em que aparentemente tudo vai bem, em que aparentemente a economia mundial vai bem, a economia nacional está tomando os seus rumos depois de uma crise local.
Mas a tempestade chega no momento em que nós julgamos que está tudo bem. E eu estou me referindo neste momento a situações talvez na sua vida que também parecia estar tudo bem e de repente sobreveio uma tempestade. Os ventos começaram a soprar, os ventos contrários começaram a assolar o teu barco, as lutas chegaram, o dia da adversidade chegou, as perseguições chegaram na sua vida. Mas saiba de uma coisa, nós podemos enfrentar a tempestade, sabendo que a tempestade ela vai chegar num dia de calmaria, quando tudo parecer estar bem, então sobrevirá o dia da tempestade. E neste dia de tempestade, é o dia em que nós temos que confiar naquele que é Senhor da natureza, naquele que está conosco nos dias das nossas aflições. O Senhor dos exércitos está conosco nos dias das nossas aflições. Em segundo lugar, nós podemos enfrentar a tempestade tentando ajudar. Ora, a palavra de Deus no capítulo 27 do livro de Atos dos Apóstolos, o versículo de número 10 diz-nos assim a palavra do Senhor, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no prisioneiro, ou no piloto, e no mestre, do que o que Paulo dizia. Veja que Paulo tenta ajudar. Nós podemos enfrentar as dificuldades tentando ajudar, fazendo a nossa parte. Nós estamos em uma campanha mundial para que as pessoas se protejam, para que as pessoas se recolham nas suas casas, porque é tempo de ficar recolhido, e quando você faz isto, você está ajudando a si próprio. Quando você faz isto, você está ajudando a pessoas que estão ao seu lado, você está ajudando as autoridades. Nós podemos enfrentar as lutas, podemos enfrentar as adversidades tentando ajudar. E Paulo tenta ajudar, procurou avisar o capitão do navio a não prosseguir a viagem, e o capitão não atendeu ao pedido do servo de Deus. Ele não deu ouvidos ao que Paulo lhe recomendara, antes ele preferiu seguir os seus próprios conceitos. Ele cria mais no piloto e no mestre do que o que Paulo dizia. Queridos, a nossa confiança está no Deus que Paulo servia. O mesmo Deus que Paulo servia é o Deus que você serve, é o Deus da igreja, é o Deus que ajuda a acalmar a tempestade. Então nós podemos enfrentar esta luta tentando ajudar. Em terceiro lugar, nós podemos enfrentar esta luta desfazendo-se das coisas sobressalentes. Veja o que nos diz o texto sagrado, capítulo 27, versículo de número 18, diz assim: andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio. Verso 19 diz assim: e ao terceiro dia, nós mesmos, com as próprias mãos, lançamos ao mar a armação do navio. Eles se desprenderam de alguma coisa, e ali eles pegaram parte daquele navio, um dos instrumentos daquele navio, exatamente o mastro principal com a vela daquele navio, eles se desfizeram lançando ao mar para
aliviar um pouco aquela condição. Ei, meu querido, existem momentos que nós temos que nos desprender de alguma coisa para aliviar um pouco da tensão, para aliviar um pouco do sofrimento que está por vir. Preste atenção, porque tem muitas pessoas que neste momento estão carregadas de maus pensamentos. Existem muitas pessoas que agora, enquanto estão me assistindo, estão carregadas de ansiedade. O que vai acontecer amanhã? O que sucederá depois de amanhã? Lança fora a tua preocupação. Lança fora, desprende-se, desfaz-se daquilo que é sobressalente, daquilo que não lhe é vital, daquilo que você pode viver sem aquele peso na tua embarcação. Desfaça-se neste momento de algumas preocupações que está tomando por completo a sua mente, o seu coração. Ora, eles se desprenderam daqueles equipamentos, resolveram aliviar o navio, se desfazendo de algo que talvez eles até pudessem precisar lá adiante, mas era sobressalente, não precisava naquele exato momento da tempestade. Talvez você vai precisar disso que você está se preocupando, mas não neste momento. Desprenda-se da sua preocupação, lance a tua ansiedade nas mãos do Senhor. Em quarto lugar, nós podemos enfrentar a tempestade confiando no Deus que responde. Nós podemos enfrentar a tempestade confiando no Deus que responde. Como você tem enfrentado a sua tempestade? Como você tem enfrentado a sua luta? Como você tem enfrentado a adversidade que você está passando? Você tem confiado em Deus? Você tem crido naquele que é o autor da vida? Você tem confiado naquele que é o Senhor do universo? Nós podemos enfrentar as nossas tempestades crendo no Deus que responde. Capítulo 27, versículo 21 de Atos dos Apóstolos. Diz assim a palavra do Senhor: havendo já muito que não se comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável, ó varões, ter-me ouvido e não partir de Creta, e assim evitariam este incômodo e esta perdição. Verso 22, mas agora vos admoesto a que tenhais ânimo, a que tenhais ânimo. Tenha ânimo, meu irmão, tenha ânimo, minha irmã, tenha ânimo, você que me ouve neste momento, me assiste neste momento, tenha ânimo. Veja que Paulo instiga-os a terem ânimo, mesmo em meio à tempestade. Diz o verso 22, mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Porque esta mesma noite, o anjo de Deus, de quem eu sou e a quem sirvo, esteve comigo dizendo: Paulo, não temas, importa que sejas apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Paulo os instiga a confiarem no Deus que responde.
E Paulo dirige-se a todos eles, dizendo: olha, tenham bom ânimo, porque o Senhor falou comigo, o anjo de Deus apareceu a mim, falou comigo, dizendo: não temas, ninguém vai morrer. Em nome de Jesus, não temas, ninguém vai morrer, ninguém vai se perder nesta tempestade, ninguém vai estar por aí em desespero, achando que a vida acabou, ninguém se perderá. E eles então acreditaram. Eles então, certamente ao ouvirem esta palavra, tiveram seus corações aliviados. Em quinto lugar, nós podemos enfrentar a tempestade não temendo o que há de acontecer. Não temas o que há de acontecer. Não tema o que sucederá no dia de amanhã. Basta a cada dia o seu próprio mal, porque estás preocupado com o dia de amanhã. Porque estás preocupado como será a recuperação da tua empresa. Porque estás preocupado como será a recuperação dos teus negócios. Por que estás preocupado? Enfrente a sua tempestade, não temendo o que há de acontecer. Veja o que diz o verso de número 25. Portanto, ó varões, tende bom ânimo, porque creio em Deus, que há de acontecer assim como a mim foi dito. Deus falou com Paulo. O Senhor falou com Paulo, e Paulo transmitia segurança nas suas palavras. Ele recebeu uma mensagem divina para falar para aquelas pessoas que estavam naquela embarcação, naquele navio. E a mensagem que Paulo transmitia a eles era uma mensagem de que ninguém ia se perder, somente o navio haveria de se perder. Preste atenção, querido. Há muitas pessoas valorizando apenas o material. Há muitas pessoas valorizando apenas aquilo que é palpável. Existe alguma coisa muito mais importante em meio a esta tempestade que nós estamos atravessando, que são as vidas, que são as pessoas, que são aqueles que o Senhor criou. E olha para cá no que eu vou te dizer, porque é algo muito sério. Alguém acha que há alguma injustiça da parte de Deus, porque o mal que veio ao ímpio alcançou também o justo. Não há nenhuma injustiça da parte de Deus. O sábio pregador Salomão já dizia, já nos falava a este respeito. A diferença é que Deus está cuidando da sua vida. A diferença é que Deus está te guardando. A diferença é que a proteção do Deus de Israel está sobre a sua vida. E Paulo falava em o nome do Senhor. Ele falava a palavra que o Senhor falava com ele. E o que o Senhor lhe havia dito é: Paulo, não temas. Você recebe esta palavra nesta noite. Você recebe esta palavra aí do fundo do teu coração. Não temas. Não temas. Porque quem falou foi Deus ao próprio Paulo. E as palavras de Paulo, todos estavam atentos ao que ele dizia, e não mais ao que o capitão estava dizendo, mas agora eles ouviam o que o servo de Deus falava. Eu sei que você tem ouvido muitas notícias, muitas informações, e quantas informações, uma enxurrada de informações têm sido divulgadas. Mas ouça o que diz a palavra de Deus para você.
Paulo transmitia esta palavra com segurança. Paulo transmitia esta palavra com convicção. Quando ele dizia, não temas, ele falava do meio da tempestade. Ele não falava quando já estava no momento da bonança, mas ele falava do meio da tempestade. E é do meio da tempestade que Deus fala contigo. Não temas. Em sexto lugar, nós podemos enfrentar as nossas tempestades sobrevivendo aos destroços, sobrevivendo àquilo que restar, sobrevivendo, refazendo, reconstruindo. Você está preocupado que parece que tudo vai desmoronar? Você acha que a tua empresa vai abrir falência? Você acha que a tua família será atingida? Você entende que as tuas economias agora serão um fracasso? Olha para cá. Olha para a palavra de Deus. Veja o que diz a palavra de Deus. Aqueles homens sobreviveram aos destroços, àquilo que sobrou, aquilo que restou do navio que se despedaçou. Eles sobreviveram aos destroços. Olha para cá, querido. Ainda que sobrem apenas destroços, será o necessário, será o suficiente para você se reerguer, será o suficiente para você se levantar, será o suficiente para você reconstruir, e recebe uma palavra profética da parte de Deus, que será maior a reconstrução do que o que era antes. Eles sobreviveram aos destroços. O capítulo 27, no versículo de número 41, vai nos dizer assim: dando, porém, no lugar de 2 mares, encalharam ali o navio, e fixa a proa, ficou móvel, mas a popa abria-se com as forças das ondas. 42, então, a ideia dos soldados foi que matassem os presos, para que nenhum fugisse escapando a nado. Mas o centurião, querendo salvar a Paulo, lhes estorveu este intento e mandou os que pudessem nadar se lançassem primeiro ao mar e se salvassem em terra. Os demais, uns em tábuas e outros em coisas do navio, e assim aconteceu que todos chegaram à terra a salvo. Ninguém morreu. Mas eles não se salvaram porque o navio chegou até o lugar seguro e ancorou para que eles pudessem salvar-se. Não! Eles se salvaram, sobreviveram aos destroços. Preste atenção, porque em tempos de calamidade, em tempos difíceis, Deus usará as coisas mínimas na tua vida para transformá-las em coisas grandiosíssimas. Deus usará as coisas pequenas para torná-las grandes na sua vida. Todos eles se salvaram, todos eles escaparam com vida, mas sobreviveram do que restou do navio. Você vai sobreviver, você não vai perecer. Em sétimo e último lugar, podemos vencer as nossas tentações, as nossas tempestades,
escapando com vida para ser um instrumento de Deus. Foi isto exatamente o que aconteceu com Paulo. Paulo escapou com vida para continuar sendo um instrumento de Deus. Olha para cá, que esta tempestade que o mundo está atravessando, esta pandemia que o mundo está vivendo do coronavírus, está levando muitos a uma reflexão na sua vida. Muitas pessoas estão orando mais, muitas pessoas estão meditando mais na palavra de Deus, muitas pessoas estão tendo seus olhos abertos, que já estamos mais do que nunca próximo do fim. E quando você sair desta tempestade, você sairá, sobreviverá, escapará com vida para ser um instrumento de Deus. Faça um propósito com Deus, faça uma aliança com Deus, saia desta tempestade melhor do que o que você começou, com mais fé do que o que você entrou nela, mas saia para ser um instrumento de Deus. Paulo foi escolhido por Deus e é um dos homens mais admiráveis na Bíblia Sagrada. É uma inspiração para os obreiros, para os ministros, porque Paulo nos incita a vivermos por fé e a confiarmos naquele Deus que o livrou deste naufrágio. Mas é interessante que quando eles são livres, escapam deste naufrágio, eles saem daquela tempestade, mas Paulo já sai para fazer alguma coisa para Deus. É exatamente isso que diz o capítulo 28, verso 1: havendo escapado, então souberam que a ilha se chamava Malta. Eles escaparam em uma ilha, esta ilha chamava-se Malta. E os bárbaros usaram conosco de não pouca humanidade, porque acendendo uma grande fogueira, nos recolheram a todos por causa da chuva que caía e por causa do frio. Eles foram amparados pelos bárbaros. Mas enquanto eles estavam ali acendendo aquela fogueira, diz a palavra de Deus que Paulo, colocando ali uma quantidade de vides, pondo-as no fogo, uma víbora, fugindo do calor, acometeu a mão de Paulo. Queridos, parece-nos algo que não podemos entender facilmente, como que alguém escapa de uma tempestade em alto mar, e agora, ao ser escapado com vida, agora é picado por uma serpente, por uma cobra. E então aqueles homens disseram: certamente este homem é homicida. Diziam isso a respeito de Paulo, visto como, escapando do mar, a justiça não o deixa viver. Mas o capítulo 28, verso 5 diz assim: mas sacudindo ele a víbora no fogo, não padeceu nenhum mal, porque novamente a mão do Senhor estava sobre Paulo. Ao mesmo Deus que falou a Paulo: Paulo, não temas, agora é o Deus que livra a Paulo do veneno daquela serpente. E não padeceu de mal algum. E não somente isto, Paulo cura aquelas pessoas que ali estavam enfermas naquela ilha. Paulo alcança aquelas vidas que estavam doentes, enfermas, e ele sara as enfermidades daquelas pessoas.
E o verso de número 10 do capítulo 28 encerra o texto que nós queremos transmitir-vos. Os quais nos distinguiram também com muitas honras. Ao final da tempestade virá a honraria. Ao final da tempestade virá o tempo de honra. E havendo de navegar, nos proveram das coisas necessárias. Descansa em Deus, porque virá o tempo da honraria e o tempo da provisão necessária. Saiba de uma coisa, meu querido irmão, minha querida irmã, não te faltará a provisão necessária, não te faltará o que você necessita. O Senhor te abençoará grandemente, porque Ele te ama. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma prova maior que Deus nos ama, maior até mesmo do que Deus brecar o coronavírus no mundo, uma prova de amor muito maior, Ele já nos deu lá na cruz do Calvário. Na cruz, Cristo demonstrou o seu amor pleno para com as nossas vidas. Ora, se Cristo foi capaz de entregar a sua própria vida por amor a você, por amor a mim, o que mais poderá existir que Deus não possa fazer em seu favor? Sinta-se amado de Deus. Vença a tua tempestade. Vença o momento de dificuldade, o momento de calamidade. Tudo isso vai passar. Tudo isso é passageiro, é efêmero, logo se vai. Mas mantenha firme a tua fé, confiando no Senhor. Em nome de Jesus, quero orar por você neste momento. Soberano Deus e eterno Pai, em nome de Jesus, eu quero orar por esta pessoa que está nos assistindo agora. Quero pedir a Tua bênção, Senhor, sobre esta vida, Pai, que talvez esteja aflita, que talvez neste momento o coração tenha estado a 1000 por hora, mas o Senhor é aquele que está conosco no dia da nossa tempestade. O Senhor sabe como acalmar a tempestade. Pai, acalma esta tempestade que está assolando o mundo. Derrame a Tua misericórdia sobre o Teu povo, derrame a Tua bênção sobre as famílias, sobre os lares, sobre a Tua igreja, sobre o ministério, sobre os pastores, os obreiros, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor Jesus seja com todos, agora e sempre. Amém.